E aí, futuros colegas, sejam muito bem-vindos à nossa sessão clínica de hoje. Olha, hoje a gente vai atuar não só como clínicos, mas como verdadeiros detetives microbiológicos. Nós vamos decodificar um caso bem fascinante de pielonefrite aguda que ilustra perfeitamente o poder e o perigo de um dos patógenos mais resilientes da medicina moderna. Então vamos deixar a decoreba dos livros um pouco de lado, tá? A ideia aqui é analisar a fundo as informações da nossa paciente, exatamente como a gente faria lá na enfermaria, sempre guiados pelas evidências e pelos resultados do laboratório. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Tópico 1, o caso clínico inicial. Tópico 2, microbiologia e estrutura. Tópico 3, diagnóstico laboratorial diferencial. Tópico 4, o desafio da resistência. E, por fim, o tópico 5, tratamento e casos graves. Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, o caso clínico inicial. Imagina a cena. A gente vai avaliar a apresentação de uma paciente, uma mulher de 68 anos que deu entrada na emergência, relatando que já estava 3 dias com febre e um mal-estar super severo. Ela chega visivelmente abatida. O que será que está rolando no corpo dela? É muito legal observar nesses sinais clássicos de alerta a diferença gritante entre uma simples infecção de bexiga e uma pielonefrite aguda. Aquela febre alta com calafrios, a urina turva e, principalmente, a dor no flanco direito com aquele sinal de punho percussão lombar positivo, isso aponta direto para uma infecção severa do trato urinário superior, pegando o rim mesmo. E o hemograma confirma esse estado de guerra, sabe? A gente tem uma leucocitose altíssima, 14.500 células com 85% de neutrófilos. O corpo dela está tentando combater algo bem agressivo. Mas, como a gente sabe, na clínica nunca olhamos só para os sintomas de forma isolada, né? A gente precisa olhar para o terreno. É absolutamente crucial notar o estado basal dessa paciente. Ela tem diabetes tipo 2, o que por si só já garante uma certa imunossupressão relativa. Junta isso ao uso prévio de catéteres urinários e um histórico de infecções recorrentes, e a gente tem um ambiente perfeito para o crescimento bacteriano. Agora, prestem muita atenção nisso aqui. Ela teve uma pneumonia há 2 meses, que foi tratada com ceftriaxona, uma cefalosporina de amplo espectro. Guarda bem essa informação, porque ela vai ser a chave para desvendar esse nosso mistério. Vamos avançar para o tópico 2, microbiologia e estrutura. Para a gente entender por que exatamente essa paciente adoeceu, a gente precisa sair um pouquinho da enfermaria, entrar no laboratório e olhar de perto o perfil biológico do nosso provável culpado. Pensa nesses caras, os enterococos, como verdadeiros sobreviventes biológicos vestindo uma armadura super pesada. Eles evoluíram para viver no nosso trato gastrointestinal, que é literalmente um dos ambientes mais hostis da natureza. Para sobreviverem lá, eles vêm naturalmente equipados para tolerar extremos que simplesmente aniquilariam outras bactérias. Sério, eles riem de concentrações de sal de 6,5%, nadam de braçada em 40% de sais biliares e suportam variações absurdas de temperatura e pH. Eles são basicamente os tanques de guerra do mundo bacteriano. E o que é bem interessante aqui é a dicotomia na família Enterococcus. A gente lida com 2 grandes vilões. De um lado, a gente tem o Enterococcus faecalis. Ele é meio que o nosso arroz com feijão da clínica, causador da imensa maioria das infecções comunitárias, papo de 80% a 90% dos casos. E felizmente ele costuma ser mais suscetível aos nossos antibióticos clássicos. Mas do outro lado da moeda, a gente tem o Enterococcus faencium. E embora ele cause menos infecções no volume total, o faencium é uma ameaça nosocomial terrível, que fica ali espreitando nas UTIs e enfermarias, e é frequentemente multiresistente. Então saber quem é o inimigo que a gente está enfrentando é vital. Parte 3 da nossa análise, diagnóstico laboratorial diferencial. Agora que a gente já conhece a carinha do oponente, bora revisar o fluxograma laboratorial definitivo. Como é que a gente isola e identifica sem sombra de dúvida esse patógeno na cultura de urina da paciente? Esse é o fluxograma diagnóstico que todo estudante precisa saber de cor e salteado. Tudo começa com um gram-blásico, onde a gente vai ver aqueles cocos roxinhos em pares ou cadeias curtas. Logo em seguida, a gente roda um teste de catalase. Ele vai dar negativo, o que já nos ajuda a separar a galera dos estafilococos. Mas para separar o enterococo do resto dos streptococos, a gente precisa descer para o nível da confirmação bioquímica, visual e enzimática. O teste de bile cisculina é lindo na sua simplicidade, sabe? É um indicador visual que não tem erro. Como eu comentei agora há pouco, eles adoram os sais biliares. Então, nesse agar diferencial, o Enterococcus não só cresce super feliz na presença de bile, mas ele também hidrolisa um composto chamado esculina. O resultado disso acontece uma reação química que pinta o meio de cultura de um preto muito intenso e característico. Isso separa eles muito claramente de outras cepas.
E aí, para bater o martelo de vez e ter aquela certeza diagnóstica absoluta, a gente usa o teste de PIR. Essa prova detecta a presença de uma enzima muito específica, a PIRase, que causa uma hidrólise gerando uma cor vermelha bem vibrante no disco de teste. Então, recapitulando, gram-compatível, catalase negativa, esculina positiva e PIR positivo, pronto. É o selo de garantia de que a gente está lidando com um Enterococcus, não tem erro. Entrando agora no tópico 4, o desafio da resistência. Conforme a gente vai avançando na prática clínica, fica bem claro que a parte mais assustadora desses bichos é a complexa resistência que eles têm aos antibióticos. Vamos voltar naquele quebra-cabeça que eu deixei no ar no começo? Pensa comigo. Se a paciente foi tratada com ceftriaxona, que é um antibiótico potente, de super amplo espectro, para uma pneumonia há 2 meses, por que isso não impediu, ou pior, por que isso na verdade estimulou essa infecção urinária de agora? A resposta está cravada na biologia intrínseca deles. O grande lance é que os enterococos simplesmente riem das cefalosporinas. Eles têm resistência natural a todas elas, sem exceção. Então, quando você entra com uma droga tipo a ceftriaxona, você basicamente passa um trator na flora intestinal normal do paciente. Você mata a concorrência toda, mas nem faz cócegas no enterococos. Sem ninguém para disputar espaço e nutriente, ele se multiplica feito louco e coloniza o trato gênito-urinário. O tratamento anterior literalmente preparou o terreno limpinho para a pielonefrite de hoje. Só que o nosso pesadelo não para na resistência natural, não. Na clínica, a gente tem que ter um faro altíssimo para resistência adquirida, especialmente os VRE, os enterococos resistentes à vancomicina. E olha, essa é uma ameaça extrema para a saúde pública do mundo todo. Geralmente, isso é puxado pelo Efacium. O que acontece é que os genes VAN-A e VAN-B alteram a parede celular da bactéria, e aí antibióticos que são a nossa última cartado, como a vancomicina, viram água, ficam totalmente inúteis. Se o seu paciente passou muito tempo na UTI, já usou vancomicina antes, faz hemodiálise ou é oncológico, o VRE tem que ser a sua primeira suspeita se ele não estiver melhorando. E finalmente, nosso último tópico de hoje: tratamento e casos graves. Então, bora voltar para o leito da nossa paciente de 68 anos. A gente está com os resultados do laboratório na mão e é hora de bater o martelo no tratamento com base nas evidências. Essa tabelinha aqui funciona como um super guia de bolso para você não errar na hora de escolher um antibiótico. Claro, sempre se baseando no perfil de sensibilidade do antibiograma. Para cepas sensíveis, não tem invenção. O bom e velho beta-lactâmico, no caso a ampicilina, é o grande campeão. Se tiver alergia, a gente pula para vancomicina. Agora, se o lab te ligar avisando que é um temido VRE ou uma cepa multiresistente, nosso arsenal cai drasticamente. A gente é obrigado a partir para drogas de resgate, que são super caras e têm mais efeitos colaterais, tipo a linezolida ou a daptomicina. Bom, a nossa sorte é que 48 horas depois, a urocultura da paciente pingou no sistema, mostrando mais de 100 mil unidades formadoras de colônias. E adivinha de quem? Enterococcus fecalis. E o melhor, o antibiograma confirmou que a cepa é sensível à ampicilina. Ufa! Como ela está com um quadro sistêmico e grave de pielonefrite, a gente entra com a ampicilina 1 grama na veia a cada 6 horas por 10 a 14 dias. A ampicilina ainda é o absoluto padrão ouro para varrer essa infecção urinária complicada, desde que a cepa permita. E antes da gente finalizar, eu quero deixar uma pérola clínica de ouro para vocês. O enterococcus pode causar coisas muito piores do que uma pielonefrite. Ele pode causar uma endocardite letal. Nesses cenários extremos, onde a bactéria está alojada no coração, usar só uma droga não vai resolver. O enterococcus tem um mecanismo de tolerância. Ele até para de crescer, mas ele não morre. Para você conseguir aquele efeito fulminante, bactericida, você precisa de sinergia. A gente combina um inibidor de parede celular, como a ampicilina, para quebrar a armatura do bicho, junto com um aminoglicosídeo, como a gentamicina, que aí consegue entrar livremente e destruir os ribossomos. Só trabalhando juntos é que eles aniquizam a bactéria. E para fechar, eu queria deixar essa reflexão com vocês. Hoje, a gente conseguiu tratar a nossa paciente com sucesso. Mas aquele uso exagerado de cefalosporinas e antibióticos de amplo espectro, igual a gente viu no histórico dela, é o combustível para a evolução desses patógenos super resistentes. Com as cepas de VRE pipocando cada vez mais pelos hospitais, como é que nós vamos lidar com um futuro próximo onde simplesmente não vai ter mais nenhuma caixa de antibiótico na prateleira que funcione? O uso racional de antimicrobianos não é papo de livro, tá? É a última e mais importante linha de defesa que a gente tem. Bom, eu fico por aqui na nossa análise de hoje. Continuem sempre questionando e até a próxima.